Consulta SQL no Excel. Então, nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando como criar consulta por período de data em planilha com comandos SQL para o Excel. Então, observe, aqui é a minha base de dados e, obviamente, nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando a criar uma consulta por período de datas. Então, vamos extrair aqui desta coluna E um período de datas que eu vou estar disponibilizando aqui na nossa aba pesquisa. Então, só para recapitular, já aprendemos a realizar pesquisa por palavras. Então, observe, se eu colocar aqui plan, se eu clicar aqui no meu filtro, obviamente ele vai me trazer os registros que ele encontrou de acordo com o que eu digitei. Vou dar um OK e ele me retorna. Então, eu vou utilizar aqui a célula B1 e a célula C1 com o meu período de datas. Então, observe, vou colocar aqui, por exemplo, o período de 11/9/2019, por exemplo, ao dia 20, também do mês 9, também do mesmo ano. Vou clicar no meu filtrar e observe, 10 registros localizados. Ao dar um OK, ele me retorna apenas os 10 registros dentro desse período. Então vamos aprender agora passo a passo como fazê-lo. Então, vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Vou pressionar aqui Ctrl mais R para termos acesso ao Project Explorer. Você também pode vir na guia exibir Project Explorer. Veja aí o atalho que eu pressionei aqui, Ctrl mais R. Então, só recapitulando, essa é a terceira aula de consultas com comandos SQL para Excel. Então, já aprendemos passo a passo como criar aqui a nossa conexão. E também já aprendemos passo a passo a fazer a nossa consulta por parte do nome. Então, é muito importante que você possa ter assistido o conteúdo anterior. Por quê? Porque basicamente eu vou copiar aqui a estrutura e, claro, vamos mudar apenas as nossas cláusulas de pesquisa. Então, observe, vou copiar aqui tanto de sub até o meu end sub. Vou dar um Ctrl C e vou estar colando aqui mesmo. Vou só dar um Enter e vou colar aqui. Observe, tenho duas consultas agora com o mesmo nome. Você sabe perfeitamente que eu não posso assim o tê-lo. Então vamos renomear aqui, vai ser consulta por período data. Perfeito? Então você dá um nome bem intuitivo aí que você queira, evitando colocar acentuações. Então o que é que vai mudar aqui da nossa estrutura? Só recapitulando. Aqui eu tenho a minha abertura de conexão. E aqui, obviamente, eu encerro a minha conexão. Aqui fazemos o preenchimento dos nossos registros. O que vai mudar aqui, obviamente, é a nossa cláusula UE, beleza? Então vamos lá, Lembre-se do seguinte, vou apagar isso daqui até aqui e vou aproveitar apenas essa estrutura, Select. Aqui eu estou indicando todos os campos, já que eu não estou mencionando a coluna específica. From, de onde? Da minha BD. Que é a minha BD, obviamente aqui é a minha guia do lado, que está todos os meus dados. Se eu executar esse comando, observe, eu vou clicar aqui em inserir. Vou escolher uma forma. Poderei utilizar uma imagem, poderei utilizar uma caixa de texto, uma forma como eu estou utilizando. O próprio botão aqui na guia desenvolvedor, beleza? Então, ao clicar sobre ela, vou aqui na opção, atribuir macro, e vou atribuir a macro que eu acabei de inserir lá no nosso módulo, Cliquei. Atribuir macro, e ele vai me recomendar as macros, Vou selecionar aqui esta parte de trabalho. Caso eu esteja com outros arquivos paralelos, dentro dessa guia auxiliar vai ter inúmeras macros. Então, eu vou selecionar aqui, obviamente, consultar período data, Então, ao selecionar o mesmo, vou dar um OK. Por enquanto, ele não vai pesquisar por período de data. Ele vai trazer basicamente todas as datas. Observe, Vou apagar isso aqui, só para que você veja. Vamos dar um nome aqui para o mesmo. Consultar datas. E ao clicar aqui em consultar datas, basicamente ele vai trazer todos os meus 107 registros que eu tenho na minha base de dados. Veja que é muito rápido a consulta SQL, E vou dar um OK, Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, Vou exibir aqui a minha barra de fórmulas. E observe, aqui eu tenho a minha célula B1 e aqui eu tenho a minha célula C1, Então serão essas duas células que vão servir para mim como parâmetros. Então deixa eu só reposicionar aqui as minhas formas. Então tanto a célula B como C
elas vão servir como parâmetros, a B1 e a C1, beleza? Então, na B1 eu vou colocar minha data inicial e na C1 a data final. Então, vamos lá, ó. Vou clicar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, e voltando aqui para a minha consulta período data, o que é que eu vou fazer aqui de diferente, ó? Após aqui eu informar de onde é que eu vou fazer a minha seleção, obviamente eu vou fazer o que, ó? Então, vou colocar a nossa cláusula where, que quer dizer quando. Quando o quê? Qual é a coluna que eu vou estar utilizando como pesquisa? Bom, a minha coluna será essa daqui, ó. A data cadastro, que é a minha quinta coluna, beleza? Então, vou copiar aqui o nome da mesma. Desenvolvedor Visual Basic. E vou colar aqui o nome da minha coluna. Um detalhe bem interessante, ó. A minha coluna aqui, ela tem espaçamento, ó. Eu não coloquei aquele underline, beleza? Sugiro que você sempre coloque um underline ou coloque palavras juntas. Coloquei aqui propositalmente com espaçamento só para que você veja o que eu devo fazer de diferente caso eu faça dessa forma. Então, vou colocar aqui a nossa chave tanto no início como no final para que ele interprete que aqui é uma coluna só, beleza? Ao fazer isso, o que é que eu devo fazer agora de diferente, ó? Bom, vou colocar a nossa cláusula between. Ou seja, entre o que? Aqui eu vou informar tanto a data inicial como a data final que eu preciso fazer esta consulta. Então observe, ó. Aqui eu vou ter que colocar jogo da velha, faz parte da linguagem, e colocar um aspas simples, ó, para eu colocar o período, beleza? O período da data que eu vou estar pesquisando. Então vamos colocar aqui primeiramente, manualmente, a data de forma fixa dentro do nosso comando, para que você entenda como é que ele funciona, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, do dia 11/9/2019. Vou, obviamente, aqui fechar com aspas duplas. Perdão, não vamos ter essa aspas simples aqui, ó, beleza? Como eu estou colocando um valor de data fixo, eu não vou precisar dessa aspas simples nesse momento. Já a gente aprende como fazer a quebra de linha aqui no VBA utilizando o comando SQL. Não basta eu colocar um underline e der um enter, que ele vai aceitar como uma única linha de comando, beleza? Então vamos primeiramente só focar aqui, ó, between. Aqui eu informo a minha data inicial, entre jogo da velha e o operador aqui, o end, e, beleza? E qual é a minha segunda data que eu vou estar querendo comparar, beleza? Então, eu vou pesquisar entre o dia 11/9/2019 a, por exemplo, dia 21/9/2019. E coloco novamente o meu jogo da velha, ó. Feito isso, basta, obviamente agora, eu apagar aqui os espaçamentos a mais e basicamente a nossa cláusula já vai estar funcionando. Veja como é que ficou, ó. Vamos fazer um teste, ó. Então, vou informar aqui as duas datas. A data, aliás, não precisa eu informar aqui a data, porque a nossa data já está dentro do nosso próprio código. Então, basta eu clicar aqui em consultar datas. Cliquei. E observe que ele me informa aqui, ó, 50 registros localizados. Vou dar um OK. E observe que ele retornou entre o dia 21/9 a, aqui no meu caso, está retornando até o dia 9/11/2019. Vejamos, ó, Visual Basic. Repare, ó, eu coloquei aqui entre o dia 11/9/2019 a 21/9/2019. E aí, se olharmos novamente na nossa base de dados, você pode estar se perguntando por que ele retornou algum período que não o tinha, ó. Vamos verificar aqui novamente, ó. Observe que eu tenho aqui do dia 21/9 e tenho algumas datas, inúmeras datas que não estão dentro deste período, ó. Observe aí, ó. Se eu vim aqui novamente no meu consultar datas, vejamos como é que está, ó, a estrutura. Atribui macro, vou estar editando a mesma. Observe aqui que eu tenho aquele nosso comando limpar, ou seja, ele limpou todo o comando e ainda mesmo assim trouxe datas que, vejamos, não atendem o meu critério, ó. Do dia 11 ao dia 21, eu não tenho essa quantidade, obviamente, de datas. O que acontece aqui, ó? A linguagem SQL, ela faz, muitas das vezes, a inversão de troca de mês pelo dia, beleza? Lembrando que é uma linguagem desenvolvida nos padrões americanos, ó. Aonde, primeiramente, é o mês e depois, obviamente, o dia.
Se eu fizer aqui uma inversão só para que a gente faça um teste, ó. Se eu colocar aqui do dia 9 do 11, lembrando que esse 9 aqui seria o mês. E aqui deixa eu fazer a inversão para ver o que acontece, ó. Então, vou trocar aqui o dia 21. E vou colocar primeiramente o mês na frente, beleza? Só para que eu faça um teste aqui, ó. Vou clicar em encostar datas e observe que ele trouxe apenas 11 registros localizados, ó. Se eu der um OK, observe, ó. Então, entendeu a lógica? Ele trouxe, na minha primeira pesquisa, datas além do que eu pesquisei, porque ele fez uma inversão de datas, de troca de posicionamento de mês com dia. E agora, ao colocar no padrão que ele interpreta, ele trouxe exatamente o que eu preciso. Então, uma das formas da gente se fazer aqui a pesquisa, obviamente, é amarrando o período dentro do próprio comando. Mas, obviamente, a gente quer um campo dinâmico para que o usuário venha digitar. Então, pensando nisso, aqui tanto faz eu colocar a própria célula, vamos ver agora como colocar o conteúdo da própria célula, como simplesmente colocar variáveis, que é o que eu mais aconselho, beleza? Até porque, se observarmos, eu vou ter que fazer uma formatação para fazer a inversão dos valores. Você há de concordar comigo que o nosso usuário final, ele não vai digitar primeiramente o mês e depois o dia. Legal? Se ele fizer isso, vai funcionar a nossa consulta. Se ele não fizer, vocês viram que vai trazer a consulta de forma errada. Então vamos lá, ó. Como é que eu faria isso? Então lembrando que a minha data vai estar na célula B1, a data inicial, e a segunda data na célula C1. Se eu fizer isso, observe, ó. Se eu vim aqui, ó. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, ó, planilha 1, que é o meu codename, ponto. Vejamos aqui, deixa eu só dar um espaçamento aqui para que ele autocomplete, ó. Deixa eu exibir aqui o meu Project Explorer, só verificar se é exatamente isso mesmo, o meu codename, e é isso mesmo, ó, planilha 1, ó. Legal? Esse nome aqui que está ao lado do meu parênteses, ó. Lembrando que aqui no caso não preciso nem colocar o mesmo, porque eu já tenho o meu planilha 1 aqui atrelado à minha estrutura with. Então, se eu colocar um ponto, já era para que ele a reconhecesse, ó. Então, ao colocar aqui um ponto, observe que aparentemente ele não o reconheceu. Mas vamos lá, ó. Isso já é um sinal que possivelmente o nosso código não vai funcionar. Mas vamos lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, ponto ranger, ao abrir o meu parênteses, entre aspas duplas, eu vou informar o meu primeiro intervalo, que será a minha célula B1, ó. Fecho o meu parênteses e vou colocar aqui a propriedade value. A minha segunda data, vou copiar esse mesmo comando, observe aí, ó. Vou copiar aqui o mesmo comando e vou colar aqui entre os meus jogos da velha, ó. Perfeito? Vou só apagar esses espaçamentos aqui e vamos fazer um teste para ver se ele vai conseguir interpretar ou não. Como já vimos, antes mesmo de eu executar, ele já não está conseguindo entender o que é que eu estou passando para ele como parâmetro, ó. Observe, ó. Então, para que ele venha interpretar esta informação, basicamente, o que é que eu vou ter que fazer aqui, ó? Lembra que quando a gente fez uma pesquisa por parte do nome, ao colocar uma variável, eu precisei de alguns caracteres a mais, beleza? Então é a mesma situação aqui, ó. Quando eu coloquei um valor fixo, eu coloquei só entre jogos da velha. Então aqui eu vou, além disso, eu vou ter que colocar basicamente o que, ó? O nosso primeiro intervalo é esse, beleza? Ranger b1.value. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Após esse meu primeiro jogo da velha aqui, eu vou colocar um aspas duplas, ó. E o que é que eu devo fazer agora? Bom, eu vou utilizar o símbolo de concatenação, ó. Beleza? Vamos só ver se ele já reconhece, ó. Se eu colocar aqui ponto, observe que ranger, ou seja, agora já está reconhecendo o comando, ó. Então fica a dica, quando você digitar uma propriedade que você sabe que ela deve ser autocompletada e não estiver acontecendo, o seu código infelizmente não vai funcionar, legal? Então observe, ó, ranger b1.value, e aqui obviamente eu também vou ter que continuar a minha estrutura, colocando o nosso concatenar e a nossa aspas duplas, ó. Beleza? Então a mesma coisa eu vou fazer para o nosso intervalo aqui do lado, ó. Observe, ó. Aqui também vou colocar aspas duplas e aqui também, ó. Legal? Tanto no início como no final. E claro, vou colocar o meu símbolo de concatenação, ó. Vou concatenar este valor com esse mesmo valor.
Ao sair do comando, observe que ele aparentemente aceitou, ó. Vejamos, ó. Só vou trocar aqui B1 por C1, beleza? Se eu apagar esse ponto, colocar um ponto, observe que ele auto-reconhece, ó. Já a gente faz a quebra de linha, beleza? Então vamos verificar se vai atender ou não o nosso critério. Observe só como é que ficou o nosso comando, ó. O range B1.value e o meu range C1.value. Ou seja, a data inicial está em B1, a data final em C1. Então vamos fazer um teste, ó. Vou mudar aqui o período de datas. Então vou colocar aqui, por exemplo, do dia 14. Não vou fazer a inversão da data. Observe, não sei se ele vai interpretar da forma correta ou não. Vamos fazer um teste, ó. Do dia 14 de 9 de 2019, por exemplo, ao dia 18, também do mês 9, também do mesmo ano, ó. E vou clicar aqui em consultar datas. Cliquei, trouxe 5 registros. Então, aparentemente, ele vai trazer de forma correta. Vamos ver, ó. Vou dar um OK. E trouxe as 5 datas que estão dentro desse período, ó, do dia 14 ao dia 18, ó. Legal? Só que aí, observe, ó. Desta forma que eu fiz aqui, eu não atrelei a uma variável, legal? Então essa é a segunda forma que você pode, obviamente, estar fazendo. Como é que eu faria para atrelar esse formato, esse valor a uma variável e possivelmente formatar o valor? Vamos só fazer uma coisa aqui, ver se ele vai aceitar ou não. Suponhamos que eu quisesse formatar os nossos valores para não acontecer aquela situação do nosso comando, fazer a inversão de posição de mês e de dia. Se eu viesse colocar aqui, ó, format, abro meu parênteses, aparentemente ele aceitou. Obviamente vai ficar um comando bem longo, se você observar aqui, mas é apenas por questões didáticas, beleza? Então, como é que ficaria, ó? Format, abro meu parênteses, eu vou estar formatando este valor aqui e vou colocar uma vírgula para que eu informe o tipo de máscara que eu quero, ó, entre aspas duplas. E vou fechar, obviamente, o meu parênteses. Então, entre aspas duplas vai ser o formato que eu quero que esse valor seja formatado, ó. Então, eu vou colocar aqui, primeiramente, o mês, barra, os 2 Ds para representar o dia, e os 4 Y para representar o ano, beleza? Lembrando que em fórmulas a gente coloca a letra A. Aqui no VBA a gente coloca o Y para representar o ano. Então, feito isso, ele já aceitou. Então, só para sermos mais objetivos, deixa eu copiar esse comando aqui e vou colar sobre este. E claro, vou trocar apenas o intervalo. Colei e vou trocar aqui apenas de B1 para C1. Vejamos. Aqui, obviamente, eu coloquei um parênteses possivelmente a mais. Deixa eu verificar. Então, vou voltar aqui à nossa estrutura e vou apenas refazer aqui a nossa colagem, ó. Vou colar sobre esse intervalo aqui, ó, até o value. Colei. E agora sim ele aceitou, ó, beleza? Eu havia colado, obviamente pegando o meu concatenação, tanto com o meu aspas duplas, jogo da velha, ó. Então vamos só fazer um teste para ver se ele vai interpretar da mesma forma ou não. Deixa eu aumentar aqui o intervalo da data. E ver se ele vai buscar também da mesma forma ou não. Vamos ver como é que ele vai processar as informações, ó. Aumentei aqui o intervalo do dia 11 ao dia 19, ó. Clicar em consultar datas, trouxe 60 registros e agora observe que ele fez meio que o inverso, ó. Repare, ó. Beleza? Então vamos lá, ó. Desenvolvedor, Visual Basic. Então eu vou só desfazer aqui o meu format, porque o interessante é que se eu for formatar, eu formate uma variável, beleza? E eu coloco até uma variável dentro desse comando. Observe que ele está bem longo, ó. E aqui a gente vai fazer também já a quebra da linha, ó. Então vamos lá, ó. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Vou pegar aqui o meu between, que é entre, e vou só fazer o seguinte, ó. Observe, ó. Então, a primeira coisa que aqui devemos fazer seria o quê, ó? Observe, ó. Eu vou apagar aqui o nosso format, não vou estar formatando esse valor, e vou deixar por enquanto até aqui, ó. Beleza? E também vou fazer aqui a mesma coisa para a nossa estrutura do lado, a nossa data final, ó. E como é que eu faço agora a quebra de linha? Se você observar, eu tenho que ficar rolando aqui a minha barra de navegação aqui para que eu possa ver todo o comando, ó. Suponhamos que eu queira fazer uma quebra a partir aqui, ó, do meu cadastro.
Se eu fizer aqui, como é o VBA, se eu der um espaçamento, colocar um underline e der um Enter, se eu sair agora da linha de comando, você vai ver que vai retornar um erro. Ó. Para fazer uma quebra aqui de linha de comando, utilizando o comando SQL da estrutura que eu estou utilizando aqui, não basta eu fazer desta forma, beleza? Então vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, eu vou colocar aqui um aspas duplas após aqui, ó, esse comando, observe. Lembre-se que eu sempre coloco esse aspas duplas no final, ó, tanto no início do select como no final. Mas como eu estou fazendo uma quebra, vou colocar esse aspas duplas aqui, ó, beleza? E aqui abaixo também vou colocar um aspas duplas, ó. E antes dele eu vou colocar um sinal de concatenação, ó. E agora sim ele aceitou o comando, ó. Observe aí, ó. Beleza? Vamos fazer aqui uma consulta novamente, ó. Vou consultar datas. Trouxe aí 52 datas. E obviamente ele está fazendo aquela inversão de datas, beleza? Então vamos fazer da seguinte forma. O que é que eu sugiro, como é que a gente trabalha aqui com as datas, ó. Vamos criar duas variáveis. Vou criar aqui fora da minha estrutura. Vou colocar aqui, ó, din de inicial do tipo asDate, ou seja, do tipo data, vírgula. Minha segunda variável, vou chamar ela de d final. E também vai ser do tipo asDate. Beleza? Então, a minha d inicial obviamente vai retornar a data inicial e a d final vai armazenar a data final. Então, deixa eu copiar aqui uma delas, vou dar o Ctrl C. E antes de eu fazer aqui a execução, eu vou fazer o que, ó? Vou colocar aqui a minha d inicial e a minha d final, beleza? Vou só trocar aqui o nome. E claro, vou passar valores para essas variáveis, ó. Então, o que é que eu devo fazer aqui, ó? Bom, para que fique mais prático o nosso comando, vamos fazer da seguinte forma, ó. Observe que eu tenho uma estrutura aqui, o which, e eu tenho o meu planilha 1, beleza? Então, se você sabe que se eu já trabalho dessa forma, quando eu colocar minha variável aqui, as duas variáveis, a d inicial e final, elas já vão reconhecer a partir do momento que eu colocar o ponto, beleza? Ou seja, eu já vou economizar código. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. Vou recortar aqui as duas variáveis, vou dar o Ctrl X e vou colar aqui abaixo, ó. Beleza? E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Esse daqui é a data inicial, ó. .range b1.value, ó. Então, basicamente, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar o Ctrl C e vou colocar o sinal de igual e vou atribuir este valor à minha D inicial. Se eu vim aqui na D inicial, ó, dar o Ctrl C nela, ó. Eu der o Ctrl C nela e substituir esse, ó, .range b1.value e der o Ctrl V, observe que ele aceitou, ó. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui para a data final, ó. Vou dar o Ctrl C, vou colocar aqui o sinal de igual e vou atribuir esse intervalo, a informação que tiver nesse intervalo vai ser atribuída à minha D final, ó. Dei o Ctrl C nela e substituir aqui o comando, ó, dando Ctrl V, beleza? Agora sim, se eu quiser fazer uma formatação, eu já faço aqui diretamente, ó. Então a minha variável já vai receber formatados os valores. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar um ponto de interrupção aqui. Antes dele fazer a minha execução do comando, eu quero ver como é que a data inicial e a data final vão estar recebendo os valores. Se elas vão receber com data invertida ou não, beleza? Vamos fazer aqui um teste, ó. Observe que eu estou pesquisando do dia 9 do mês 9 ao dia 19 do 9 de 2019, beleza? Basicamente vai retornar aí em torno de umas 8 datas. Vou clicar aqui em consultar datas, cliquei. Observe, eu vou colocar o que sou sobre as minhas variáveis, ó. A D inicial e a D final, ó. Então, a minha D inicial, nesse momento, está me dizendo que é 11 de 9 de 2019, ou seja, não está invertida a data. Se eu colocar sobre a D final, também ele está dizendo aqui, ó, 19 de 9 de 2019, ou seja, as datas não estão invertidas, beleza? Se eu tirar o ponto de interrupção e executar aqui novamente, ele me trouxe aqui 52 registros localizados. Obviamente, eu não tenho esse período de datas dentro desse período. Então, vamos fazer só uma inversão aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Vou colocar agora aquele nosso format, abro o meu parênteses e vou formatar este valor, ó. Vírgula. Entre aspas duplas, eu vou trocar a posição do mês e do dia, ó. Primeiramente o mês, depois o dia. E agora o ano, ó. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Então eu vou copiar isso aqui, vou dar o Ctrl C e vou colar aqui na minha estrutura de baixo. E claro, vou só botar o meu format aqui, ó. Então vamos fazer novamente a execução do comando, ó. Cliquei em consultar datas. Observe que agora você trouxe apenas 9 registros, ó. Se eu der um OK, agora sim trouxe exatamente só o período que eu preciso, ó, do dia 9, do dia 11 ao dia
19, ó. Legal? Então, essa foi a pesquisa por consulta de dados, onde a gente pesquisou uma data fixa, uma data com intervalo e uma data com variáveis. Utilizando a cláusula between, a data entre, utilizando o nosso comando de período de dados. Ah, Gleidson, mas aí eu gostaria de ordenar, beleza? Eu queria ordenar isso aqui do maior para o menor. Como é que eu faria isso? Bom, quando a gente não informa ao comando SQL qual é a ordenação que a gente queira, por padrão ele já vai ordenar do menor para o maior, beleza? Então, se eu quiser fazer o inverso, tem o comando descend, beleza? Então, vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó? Observe, ó. Lembre-se que se eu quiser fazer uma quebra de comando, basta eu colocar aqui o nosso aspas duplas e um underline, beleza? E aqui, vou dar um enter, vou dar um espaçamento e aqui eu vou colocar um símbolo de concatenação, ó. Só que o que eu vou fazer agora de diferente, ó? Aqui eu vou colocar a nossa cláusula, para fazer aqui a nossa ordenação, ó. Vou colocar aqui order, o meu order by, e eu vou ordenar pelo que, ó? Eu vou ordenar pelo meu, qual é a coluna que eu quero fazer a ordenação? Bom, eu quero ordenar pela minha própria coluna data de cadastro. Então eu vou colocar aqui entre chaves a minha data cadastro, já que a minha data cadastro tem espaçamento. Então entre chaves. E vou informar aqui o que eu quero. Quero ordenar do menor para o maior ou do maior para o menor. Bom, como eu disse, o padrão ele já é o ascend, ou seja, ascendente, beleza? Do menor para o maior. Não precisa eu informar isso a ele. Por padrão já faz isso. Então, como eu quero do maior para o menor, eu coloco descend, beleza? Deixa eu só aqui, corrigir aqui meu order by. E claro, vou colocar aqui entre aspas duplas, ó, beleza? Lembre-se que eu coloco tanto no final aqui do código, como no início novamente, para que eu possa fazer essa quebra, ó, beleza? Então, eu vou fazer um teste, ó. Vou fazer novamente a mesma consulta, só que eu quero que, primeiramente, fiquem as datas maiores com relação às datas menores. Cliquei em consultar datas, retornou novamente 9 registros. Se eu der um OK, observe que ele fez a inversão, ó. Legal? Agora, traz todas as datas dentro do meu período, porém, traz primeiramente as datas maiores, ó. Então, desenvolvedor, Visual Basic, ó. Então, toda a estrutura aqui a gente já ensinou passo a passo, beleza? Nessa videoaula, eu expliquei basicamente a nossa cláusula between, que é o entre, ou seja, o período de datas, onde a gente vai estar pesquisando a data inicial com relação à data final. Também vamos estar aprendendo aqui a fazer o nosso inner join, juntando informações de duas planilhas e reunindo em uma terceira. E claro, vamos tentar trazer essas informações e aplicá-las em formulários. Estamos fazendo primeiramente aqui na planilha, para que você entenda o conceito e fique mais fácil a gente trazer isso para dentro dos formulários, beleza? Então, espero que você tenha gostado e aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!